Você com certeza já ouviu falar do Titanic, o navio que, segundo a versão oficial, afundou porque bateu em um iceberg. Mas e se eu te dissesse que essa história não é completa? E se o iceberg não tiver sido o verdadeiro vilão dessa tragédia? Hoje, você vai descobrir o que não te contaram sobre o Titanic. Fatos ignorados, erros escondidos e decisões que custaram milhares de vidas. O que a história diz? O Titanic afundou na madrugada de 15 de abril de 1912, levando consigo mais de 1.500 pessoas. Durante mais de um século, a explicação oficial foi simples. Um navio gigantesco, considerado indestrutível, colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Essa versão foi repetida em livros, jornais, documentários e filmes. Mas com o passar dos anos, novas análises, documentos, fotografias e estudos científicos começaram a levantar dúvidas sérias sobre o que realmente aconteceu naquela noite gelada. Hoje, nós vamos voltar no tempo e reconstruir essa história com detalhes que raramente são contados. E no final, você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. O navio que não podia afundar. O Titanic era uma verdadeira obra-prima da engenharia da época. Media cerca de 269 metros de comprimento, pesava mais de 46 mil toneladas e era considerado o navio mais luxuoso já construído até então. Ele possuía restaurantes sofisticados, salões de baile, biblioteca, piscina aquecida e até academia. Para muitos passageiros, especialmente da primeira classe, viajar no Titanic parecia mais como se hospedar em um hotel de luxo do que atravessar o oceano. A confiança era tão grande que uma frase se espalhou entre passageiros e tripulantes: nem Deus poderia afundar o Titanic. Mas essa confiança excessiva escondia problemas sérios. O incêndio antes da viagem. Pouca gente sabe, mas o Titanic pode ter iniciado sua viagem já condenado. Documentos e fotografias analisados por especialistas indicam que um incêndio ocorreu em um dos depósitos de carvão do navio ainda antes da partida. Esse tipo de incêndio não era incomum na época, mas o problema é que ele não foi totalmente controlado. Relatos indicam que o fogo pode ter queimado por dias, talvez por semanas, antes mesmo do navio sair do estaleiro. Tripulantes teriam sido orientados a manter o incêndio sob controle sem alarmar passageiros ou atrasar a viagem. O calor extremo gerado por esse fogo constante pode ter enfraquecido a estrutura interna do navio. Segundo estudos modernos de metalurgia, esse calor poderia reduzir drasticamente a resistência do casco. Ou seja, o Titanic não estava intacto quando partiu para sua viagem inaugural. A composição do aço do Titanic. Existe um detalhe ainda mais técnico, mas extremamente importante, que quase nunca é mencionado. O aço usado na construção do Titanic era diferente dos padrões modernos. Estudos realizados décadas depois mostraram que esse tipo de aço possuía alto teor de enxofre e fósforo. Em temperaturas normais, isso não seria um grande problema, mas em temperaturas extremamente baixas, como as do Atlântico Norte naquela noite, esse aço se tornava muito mais frágil. Em vez de dobrar ou deformar com o impacto, o metal tendia a se quebrar. Isso significa que ao colidir com o iceberg, o casco do Titanic não absorveu o impacto como se esperava. Ele rachou. Essa fragilidade ajudou a criar fissuras ao longo da lateral do navio, permitindo que a água entrasse rapidamente em vários compartimentos ao mesmo tempo. O iceberg. Causa ou consequência? O iceberg existiu sim, mas a grande pergunta é: ele teria sido suficiente para afundar o navio se o casco estivesse em perfeitas condições? Especialistas acreditam que o impacto não abriu um enorme buraco, como a cinema mostrou. Na verdade, ele provocou uma série de pequenas rachaduras ao longo do casco, justamente na área mais fragilizada pelo calor do incêndio e pela fragilidade do aço em baixas temperaturas. Essas rachaduras permitiram que a água entrasse rapidamente em compartimentos que deveriam ser à prova d'água. O iceberg não foi o assassino, foi apenas o empurrão final. A falta de binóculos. Outro erro grotesco contribuiu para a tragédia. Os vigias responsáveis por observar o horizonte naquela noite não tinham acesso a binóculos.
Eles existiam, mas estavam trancados em um compartimento cuja chave ficou com um oficial que foi substituído pouco antes da viagem. Sem binóculos, os vigias dependiam apenas da visão humana em meio à escuridão e à neblina. Quando o iceberg finalmente foi avistado, já era tarde demais para desviar completamente. Velocidade acima do seguro. Mesmo navegando em uma região conhecida pela presença de icebergs, o Titanic seguia em velocidade acima do recomendado. E por quê? Porque havia uma enorme pressão para que o navio chegasse antes do previsto. A empresa responsável queria gerar impacto midiático com a viagem inaugural do maior navio do mundo. Reduzir a velocidade significaria admitir riscos, e admitir riscos poderia afetar a reputação de um navio que se dizia indestrutível. Os botes salva-vidas. O Titanic transportava mais de 2.200 pessoas, mas possuía botes salva-vidas suficientes para menos de 1/3 disso. E o mais absurdo é que isso estava dentro da lei da época. A legislação considerava apenas o peso do navio, não o número de passageiros. Para piorar ainda mais, muitos dos primeiros botes partiram meio vazios. As pessoas não acreditavam que o navio realmente fosse afundar. A ideia de abandonar um navio considerado indestrutível parecia absurda. O socorro que não veio. Durante o naufrágio, sinais de socorro foram enviados ao céu em forma de foguetes luminosos. Um navio próximo chamado Californian viu esses sinais, mas sua tripulação acreditou que não se tratava de uma emergência real. Enquanto isso, centenas de pessoas lutavam por sua própria vida nas águas congelantes do Atlântico Norte. O Titanic no fundo do oceano. Após o naufrágio, o Titanic desapareceu no fundo do oceano. Durante décadas, ninguém sabia exatamente onde ele estava. Foi apenas em 1985 que uma expedição conseguiu localizar os destroços, a quase 4.000 metros de profundidade. Até hoje, ele permanece lá, não apenas como um naufrágio, mas como um monumento silencioso aos erros humanos. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Ele afundou por negligência, excesso de confiança, decisões financeiras, erros humanos e verdades escondidas. Essa é a história completa. Essa é a versão que poucos contam. Isso foi o que não te contaram sobre o Titanic. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para não perder os próximos episódios, porque ainda existem muitas histórias que não te contaram. E comenta aqui embaixo. Você acha que o Titanic foi vítima do azar ou da ganância humana?